Tabajara, bom motivo para se ouvir rádio. A partir de agora, programa Alô Comunidade. O dia a dia das associações de bairros, a pauta que vem das rádios comunitárias, notícias de interesse de nossas comunidades que não saem na mídia convencional. Tudo isso e muito mais no Alô Comunidade, um programa da Sociedade Cultural Posse Nova República e do coletivo de jornalistas Novos Rumos. Alô Comunidade. Alô Brasil, na terra dos índios, Tabajara e na Rádio Tabajara da Paraíba, o relógio eletrônico marca pontuais 14 horas e 2 minutos. Boa tarde, meu nome é Fábio Mozart, às suas ordens. Começando mais uma edição do programa Alô Comunidade, Rádio Web Comunitária Zumbi dos Palmares, parceria com Rádio Tabajara da Paraíba. Produção da Academia de Cordel do Vale do Paraíba, coletivo de jornalistas Novos Rumos, Sociedade Cultural Posse Nova República. Mandando um alô especial pro meu compadre Dalmo do Xangô, que está em casa ouvindo a gente e fazendo a copiagem aqui. Hoje é dia 17 de dezembro de 2016. Hoje é o dia de São Estúrmio. São Estúrmio. Hoje é o dia, conforme diz aqui a folhinha, é o dia de São Estúrmio. Portanto, quem for devoto de São Estúrmio, liga pra cá, que você ganha na hora uma cesta de Natal, viu? Se você for devoto de São Estúrmio. Mas você tem que contar a história desse santo, já que você é devoto, conhece, viu? Eu nunca ouvi falar nesse São Estúrmio, mas hoje é o dia dele, tá certo? São Estúrmio. Esse programa desemboca em várias emissoras comunitárias e portais da internet, viajando pelo mundo todo nas ondas da Rádio Zumbi, dos blogs. E o Alô Comunidade dá a volta ao mundo pelo aplicativo Radionet, que você pode ouvir no seu celular. Alô Comunidade é retransmitida pelas rádios Nordeste de Guarabira, Rádio Acaba Sistema CB de Comunicações em Caldas, Brandão. Conosco também Rádio Comunitária Araçá de Mari, Rádio Comunitária Umbu de Umbuzeiro, Rádio Comunitária Diversidade do Jardim Veneza em João Pessoa, Rádio Difusora Central de Gurien, Rádio Comunitária Acauã de Aparecida, Rádio Casa Branca de Bahia, Rádio Cactus Mandacaru, Rádio Sintonia da Ilha do Bispo, Rádio Voz Popular de São Rafael e Web Rádio Diário PB. O programa Alô Comunidade também é veiculado pelo blog da Tribuna do Vale e Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares, além do blog do meu compadre Vavá da Luz, na cidade de Ingado Bacamarte, e o coletivo de jornalistas Novos Rumos. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. 14 horas e 4 minutos. Esse programa tem a produção, a apresentação do Fábio Mozart, as suas ordens, com reportagem e locução de Dalmo Oliveira, Marcos Veloso, Beto Palhano, Fabiana Veloso. Apoio de estúdio de Nina Correia e sonoplastia hoje com o nosso companheiro José Fernandes. Pra gente manda um abraço para José Fernandes, está aqui assumindo os controles do avião aqui da Rádio Tabajara. A gente manda um abraço, boas-vindas ao Alô Comunidade. E hoje conosco o defensor público Fernando Enéas, que vai conversar conosco daqui a pouco sobre justiça, sobre injustiçados, sobre a história das coisas aqui da Paraíba e do Brasil. Boa tarde, Fernando Enéas. Boa tarde, Fábio Moza. Boa tarde, ouvintes do Alô Comunidade. Para mim é uma honra, uma súbita honra estar aqui presente nesse programa livre, democrático. Pois é, esse programa é o único programa radiofônico no Brasil sobre a temática da comunicação comunitária e livre, transmitido por uma rádio pública e retransmitido por essa rádio de emissora, essa rede de emissoras que eu acabei de falar, emissoras comunitárias, portais da internet e outros blogs que nos retransmite. A gente está falando aqui para um universo de uma média de 8 mil, 10 mil ouvintes. 14 horas e 6 minutos, dizendo que se você quiser se comunicar conosco aqui em tempo real, você liga para o 3214-7796 e 3214-7797. O nosso blog na internet é www.radiozumbijp.com
alô.blogspot.com. Para participar é só ligar 3214-7796 ou 3214-7797. Tabajara, genuinamente AM 1110. 14:06. Eu quero dizer que eu quero mandar um alô especial pro meu compadre Beto Brega. Beto Brega, que me falou ontem que ia rezar pela recuperação do meu pai, Arnô Costa, que se encontra internado na UTI do Hospital Samaritano. Então, meu compadre Beto Brega, ele é do movimento carismático da Igreja Católica e ele tem um programa aqui na Rádio Tabajara, aqui nos sábados pela manhã, na Tabajara, e hoje realmente ele rezou com os irmãos pela saúde do meu pai, que eu agradeço a generosidade do Beto Brega. Mandando também um alô especial para minha comadre Dona Dourinha, lá em Mangabeira, e para Jandira Lucena. Nessa terça-feira 13, a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação e Informática do Congresso Nacional aprovou autorização para funcionamento de 30 emissoras de rádio em várias cidades do país, e a maioria delas comunitárias. A Associação Difusora Comunitária do Catete e a Associação Comunitária Resgate da Misericórdia foram algumas das contempladas. Elas foram autorizadas a executar serviço de radiodifusão comunitária nas cidades de Rio de Janeiro e Caxias do Sul, respectivamente. Portanto, essa aprovação pelo CCT é a penúltima etapa dos processos de renovação ou de novas autorizações para funcionamento de emissoras de rádio e televisão. Esse processo longo e traumático que as rádios comunitárias têm que atravessar para chegar a ter uma autorização oficial. Os projetos de decreto legislativo seguem agora para promulgação do até então presidente Michel Temer. Vamos iniciar logo aqui a entrevista com o Fernando Enéas. Nós temos muitas perguntas para fazer. A produção do Alô Comunidade, Fernando, ela tem a satisfação de trazer hoje você como nosso entrevistado. Obrigado. Fernando Enéas, que é defensor público no Fórum de Mangabeira, em João Pessoa, capital da Paraíba do Norte. E começando, a gente queria saber, Fernando, de onde você é, com a sua origem, mais alguma informação que dê pra gente ficar inteirado mais ou menos assim de sua pessoa, de suas origens e tudo mais. Nascido em João Pessoa, de família oriunda do sertão de Pernambuco, mas que toda a minha educação, todas as minhas lutas se deram no terreno fértil desse estado, dessa capital. Você é de Pernambuco? Meus pais. Você nasceu aonde mesmo? Eu nasci aqui em João Pessoa mesmo. Você é pessoense da Gema. Porque a época o meu pai veio à Paraíba, mandado pelo Banco do Nordeste, ou seja, para organizar o Banco do Nordeste do Brasil, à época, aqui em João Pessoa. Aí veio a família para cá, eu nasci aqui, um irmão meu também nasceu aqui. Exato. Paraibano de origem pernambucana. De origem pernambucana, no sertão de Pernambuco. Fernando Enéas, você é defensor público. Nos diga assim, o que faz um defensor público? Qual a importância desse profissional do direito para a sociedade em geral? Fábio, é importantíssimo, é de uma importância monumental, principalmente em se tratando em pessoas das camadas pobres da população, pessoas essas que são a maioria em nosso estado. Então é o defensor público que acolhe essas pessoas que não têm condições de se defenderem e pagarem advogados geralmente caros, geralmente desproporcional ao bolso dessas pessoas. Então o nosso trabalho é a justiça é cara realmente, né? A justiça é cara. Muito cara aqui no Brasil. A justiça é sempre elitista, né? Justiça é bom para quem tem dinheiro, né? Mas para as pessoas vulneráveis, realmente a justiça é uma lástima. Eu mando aqui um alô pro meu compadre Cebolinha, lá no conjunto residencial ex-ditador Ernesto Geisel. Mando também um alô para meu compadre Edson Fernando e para o compadre, eu falei já do Zé Carlos, lá do Zé Américo, que está nos escutando.
Um alô também para o Beto Brega, eu já falei para o meu compadre Beto Brega, e para o estimado compadre João Teotônio, que mora nos Bancários, que é o grande poeta brasileiro João Teotônio, para quem eu mando um alô e um abraço. Também eu tenho o prazer em mandar um alô para o meu compadre velho, como é que é, Manuel Lima, lá do Cuiá, também para Marcos Veloso e para Roberto Palhano, para Marco Vinícius, lá do Jardim Veneza, para o meu compadre Macarrão, no Vieira Diniz, Edmilson Borges do Cunhá, e para Zé Mailton, que é da Rádio Comunitária Central de Gurinhém, que eu esqueci até de falar dessa rádio que também nos retransmite. Fernando Ernesto, Carlos Pessoa de Aquino é um jornalista, ele é advogado, ele fala aqui, que ele diz que você é um verdadeiro defensor público, que é combativo pela cidadania, pelos direitos humanos. Fernando Ernesto, você que começou sua vida de advogado defendendo comunidades pobres, defendendo trabalhador rural, sem terra, né? Desde o momento que, e mesmo antes mesmo de constituir-me advogado, eu já atuava junto aos sindicatos de trabalhadores rurais da Paraíba. E, à época, eu cheguei a trabalhar sem ser bancado por nenhum partido, logo no início, ou seja, nos primórdios, logo que eu saí da universidade. Então, realmente, era uma dificuldade muito grande. Eu trabalhei em Cruz do Espírito Santo, comecei a trabalhei em favelas daqui, trabalhei em Baixo Mandacaru, trabalhei em todas as favelas aqui da capital, à época, e passei a trabalhar em sindicatos rurais. A condição de defensor público surgiu como consequência a esse histórico de lutas. Ou seja, muitos e muitos anos após tudo isso, foi que surgiu a Defensoria Pública. Mas muito antes de surgir a Defensoria Pública, eu já era um defensor público, ou seja, um defensor das pessoas realmente necessitadas. Pois é, eu vou mudar aqui o assunto, em cima desse assunto. A gente, atualmente se fala muito em juiz de direito que se acha semideus, né? E agora estão querendo até limitar o poder desses senhores da lei, então tá uma confusão danada lá no Congresso, porque se chegou ao ponto de se ver que a justiça no Brasil é muito arrogante, e às vezes chega até a ser injusta com os mais fracos no meio social. Como é, Fernando Ernesto, que você encara hoje essa questão do judiciário, cuja conduta ética está longe de ser um consenso? Está em discussão no país. Eu realmente até estranho, eu ainda sou seguidor daquele verbo, daquele provérbio popular que diz: quem não deve não teme. Então, se juízes, se promotores, se até defensores públicos não tem nada a temer, por que teria medo realmente do controle social? Do controle social. Porque é uma coisa estranha, sabe? Realmente mantém essas castas assim, privilegiadas, assim, como é que se diz? Essas corporações, entendeu? E se corporificam também nessa questão dos altos salários, entendeu? Das famílias, entendeu? Eu observo muito isso aqui, não só na Paraíba, mas que... Quer dizer que existe, claro, existe uma espécie de uma oligarquia judiciária, sim, você acha? Existe o TJ, por exemplo, é constituído de famílias. O TJ também de Pernambuco é constituído de famílias. Então são pessoas, matei os primeiros meus, depois os teus. Principalmente quando se trata do povo, do nosso povo, entendeu? É muito difícil você encontrar um magistrado democrático, um magistrado progressista. Eu faria citação de alguns que tive a felicidade de trabalhar e que inclusive trabalho, como o magistrado Manuel Abrantes, que eu trabalho em Mangabeira, que eu reconheço um homem probo, um homem honrado, um magistrado sério, mas são exceções, é muito difícil porque o indivíduo é envolvido pelo ambiente, o indivíduo é picado pela mosca azul, o indivíduo se transforma. Pessoas que inclusive eu conheci, que eram pessoas extremamente simples, se transformaram em pessoas extremamente arrogantes quando entraram nos quadros do Ministério Público, do Poder Judiciário em geral, e mesmo até defensores públicos, ou seja, cortando na própria carne, entendeu? Existe essa arrogância, existe aquela coisa do doutor,
doutor fulano, doutor cicrano, essa coisa toda, entendeu? Isso realmente são coisas de toda uma cultura torta, equivocada. Pois é, eu quero mandar aqui um alô pro meu compadre Belarmino de Bahia e Adailton do Grotão. Alô extensivo também para Roberto Bezerra lá do Alto Mateus, que todo sábado está conosco escutando o programa. E também para meu compadre Evandro Teixeira da Rádio Comunitária Verdes Mares de Pilar, que a gente vai fazer uma visita. Tudo indica que no dia 15 de janeiro a gente vai transmitir o Alô Comunidade diretamente dessa rádio lá em Pilar, ao vivo, com o companheiro Evandro Teixeira, que também é poeta da Academia de Cordel do Vale do Paraíba. Essa academia que está dando posse à sua nova diretoria e a novos associados no dia 24 de janeiro, uma grande festa lá no Espaço Cultural, que inclusive estou convidando já o companheiro Fernando Enéas para esse evento. Obrigado, companheiro. E eu quero também mandar um alô pro meu compadre Major Edmundo, maestro da banda da Polícia Militar, que mora lá pro lado do Cristo. Meu compadre Zuma Nunes. Zuma Nunes é o poeta que mora em Mangabeira 4, 5, 6, sei lá, é Mangabeira lá. E sem esquecer também o meu compadre Edilson Andrade, que é o eterno, ele tem 18 mandatos de vereador lá pro lado de Itabaiana, agora se aposentou, tá morando aqui em João Pessoa. É o nosso vereador eterno, já foi prefeito, foi vereador e tal. E também para meu compadre professor Ivaldo Gomes nos bancários. Ivaldo Gomes, que está indo para a China. Não, para a China não, ele vai para a Índia. Ele vai se especializar em filosofia hindu. Então, eu quero também mandar um alô também para Manel de Lima, eu já falei. E para Adailton do Grotão, Adailton Ferreira da Cruz. Um alô também para Robson Albuquerque, que é o cara aqui lá de Itabaiana, que é um músico. Orlando, deixa eu ver aqui, para João Teotônio e para Zezé Nascimento lá em São Lourenço da Mata, em Pernambuco, que nos ouve também. Meu compadre Quinho aqui no Zé Américo e também para a dona Lia, minha comadre Lia, que mora no conjunto residencial General Ditador Ernesto Geisel, tá certo? E um alô sincero pro meu compadre Jânio Lutero, que está nos ouvindo no seu rádio ABC, a Voz de Ouro, lá na cidade de Cabedelo, que é a princesinha dos mares do sul. Aquele abraço! Quando são 14 horas e 18 minutos, eu estou aqui conversando com o Fernando Enéas, defensor público aqui da Paraíba do Norte. Fernando Enéas, você como defensor público, você tem batido de frente com juízes, com esses juízes que você acredita, outros funcionários do judiciário que se acham muito poderosos, mas também você gosta de reconhecer o valor moral de pessoas como o juiz Manuel Abrantes, que você falou agora. A César o que de César? Você conta, por favor, a história que eu li aqui do travesti que você defendeu e teve a participação do juiz Manuel Abrantes. Como foi essa história? E também aproveito para contar outra história assim, envolvendo sua atividade de defensor público no mundo jurídico que você acha interessante contar. Como eu disse, eu tive a sorte de ser defensor público antes mesmo de ser defensor público. Antes de ingressar na Defensoria Pública, eu já tinha sido preso, inclusive, por esbirros da ditadura militar. E essa minha forma de atuação permanece até hoje. Minha forma de atuação se dá-se um pouco diferente até dos outros defensores públicos. Eu tenho um tratamento com as pessoas de forma mais horizontal, mais completa. Ou seja, eu sou o defensor, eu sou o psicólogo, eu sou o aconselhador, eu sou aquela pessoa que inclusive se posta de uma forma tal que nas questões com alguns juízes. Aconteceu isso em Curemas, aconteceu isso em Mari, sua terra. Minha terra adotiva, Mari. Adotiva, Mari, né? Você trabalhou 2 anos lá, não é isso? E tive questões, inclusive, relativo... Parece que você foi... Relativo a juízes... Você teve um problema com a juíza lá em Mari, não foi isso? Em Maria eu tive um problema com a juíza local, porque na verdade eu entendi que ela estava torturando verbalmente um assistido meu. E eu não sou defensor público assim, um defensor público pelego, um defensor público de meia tigela. Quando eu atuo, eu não atuo. Ou sou defensor ou não sou. Eu não sei ser um defensor pelego,
Um defensor que, na verdade, é cooptado pelo Estado. Um defensor que tem, como é que se diz, aquela síndrome do peleguismo, de babá-governador, entendeu? Eu faço meu trabalho e o meu único patrão é o povo, sempre foi. Trabalho em Mangabeira, servindo a mais de 22 bairros populares, porque o nome do fórum é Mangabeira, Fórum Regional de Mangabeira. Fernando, porém, são 22 bairros populares. Fernando, como é que o povão é tratado lá no Fórum de Mangabeira? Você, como defensor público, como é que você vê esse equipamento de prestação de serviço jurídico para a sociedade? De forma pavorosa. O povo é tratado muito mal. Não tem conforto, não tem... Não tem. Basta dizer que desde que foi inaugurado aquele fórum, jaz lá um elevador que até hoje tem o nome em conserto, até realmente o final dos tempos. É o elevador que transporta os usuários. Nunca transportou o usuário. Inclusive as pessoas que procuram aquele fórum, as audiências geralmente se dão no primeiro andar, principalmente as pessoas portadoras de necessidades especiais. Essas pessoas têm de subir escadas amparadas por outras pessoas, muitas vezes nos braços, ajudado pelas famílias. Mas tem um elevador especial para... Não tem elevador especial, não tem nada. Na verdade, você vê a minha condição de defensor lá, eu atendo as pessoas ou pelos corredores, ou inclusive na própria sala do juiz, Dr. Manuel Abrantes, que realmente eu não sei como tem tanta paciência para me aturar, sabe? Porque, na verdade, as pessoas me procuram e são muita gente. E são poucos os defensores públicos, muito pouco mesmo. Assim como, na verdade, são poucos ainda juízes, são poucos ainda promotores, né? E essas condições de estrutura são altamente deficientes, entendeu? Faltam bebedouros, falta uma creche, falta uma série de coisas lá, faltam cadeiras, inclusive, pelos corredores, não tem, as pessoas ficam de pé, pelo menos no térreo ficam de pé nos corredores, acima tem umas poucas cadeiras. Ô Fernando, vamos mudar um pouco do assunto, mudar um pouco de assunto e falar na questão nacional. Você já disse que você foi preso diversas vezes na ditadura militar como militante político e defensor dos trabalhadores rurais. Como é que você vê hoje, Fernando, o clamor de certa parcela da população brasileira diante dessa zona toda que está aí, desse problema político? Como é que você vê o pessoal que pede a volta dos militares? Realmente fica difícil até rotular, entendeu? Esse tipo de gente, sabe? Chamar de fascistas é pouco. Qualquer coisa realmente de nazifascismo para lá, sabe? Realmente é de uma imbecilidade incrível, sabe? Realmente e é terrível que o número dessas pessoas tenha aumentado. Eu não tenho dúvida que vivemos hoje no Brasil um estado de exceção. O Estado Democrático de Direito, Estado Democrático Constitucional de Direito, já é mutilado. Ou seja, nós vivemos num Estado mutilado. Né? Temos um presidente aí que realmente nunca recebeu um voto para presidente, né? Temos uma situação difícil no Congresso, no próprio STF, né? Ou seja, um barganha de cá, outro barganha de lá, entendeu? Realmente é uma verdadeira feira, entendeu? De mangaio, as instituições brasileiras hoje, entendeu? E que você não vê muita saída. A saída não seria uma constituinte especial, eleições diretas, não? Sim, seria. Seria o que realmente é a bandeira que se levanta hoje, entendeu? Mas diante das condições que realmente o nosso povo se encontra, com sindicatos falidos, instituições falidas, entendeu? Lideranças comprometidas, lideranças compradas, que o compra-compra, o troca-troca aqui nesse país é uma coisa realmente nunca vista, sabe? Eu quero mandar um alô especial para o meu compadre Gerry Oliveira, lá de Campinas, São Paulo, compadre Gerry Oliveira. A sua rádio comunitária Noroeste FM comemorou 3 anos no ar no dia 10 de dezembro, viu?
ela é a terceira rádio colocada em audiência no segmento Eclética na cidade de São Paulo. A Rádio Noroeste FM, ela só perde para 2 emissoras comerciais, que essas 2 emissoras têm potência que chega a quase 1000% a mais do que a lei estabelece para a rádio comunitária. A gente trabalha com 25 watts de potência, enquanto essas rádios trabalham com 250 mil, 2.000 watts de potência. Aí o meu compadre Germano dizia o seguinte: com apenas 25 watts de potência, sem grana para pagar energia, com dificuldade, mas com energia comunitária suficiente para levar adiante o projeto de comunicação popular que foi erguido sem a ajuda de político, com muita ética e compromisso, com resistência e ousadia, disse o meu compadre Gerry Oliveira, da coordenação da Rádio Comunitária Noroeste FM de Campinas, para quem a gente manda um alô especial nessa comemoração dos 3 anos no ar. Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares, Rádio Tabajara da Paraíba, apresentando o programa Alô Comunidade, quando são 14h27. E nós temos às 14h30, nós entramos no intervalozinho aí. Eu vou aproveitar aqui para mandar um alô aqui para o meu compadre, a minha comadre Lúcia Maria, que mora em Jaguaribe, e a minha comadre Maria José Serrano Navarro, que mora lá no GAI, viu? Maurício Evaristo, que mora no bairro do Nordeste de Guarabira, e o meu compadre Geraldo Figueiras. José de Souza Veloso mora na Torre, esse também escuta a Rádio Tabajara e está nos escutando nesse momento. Minha comadre Maria da Guia Candeia, que mora no Mangabeira 2, tá certo? Que talvez seja a mais antiga ouvinte da Rádio Tabajara AM, que mora aqui em João Pessoa. Ela diz que faz 60 anos que escuta essa rádio. A Rádio Tabajara da Paraíba, que no próximo ano está completando 80 aninhos de fundação. Eu quero mandar um alô especial para o meu compadre Ricardo Dias, da Rádio Comunitária Diversidade FM, e para Marcelo Ricardo, esses dois guerreiros que levam esse projeto de comunicação popular lá no bairro do Jardim Veneza, aqui em João Pessoa. E também para Roberto Bezerra, que é do Alto do Mateus, que também está nos escutando. Parece que eu já falei em Roberto Bezerra. Então vamos agora ao intervalo, né, compadre velho? Vamos ao intervalo, daqui a pouco a gente volta conversando com o Fernando Enéas. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. Rádio Tabajara, 1110 kHz, a rádio da Paraíba. A paz no trânsito depende também da colaboração dos pedestres. Atravesse na faixa e busque estar sempre atento ao trânsito. Ver e ser visto é a principal regra para a segurança dos pedestres. Detran e Governo da Paraíba. No melhor som, com muito mais música, e no esporte com o Scratch do rádio. Tabajara, bom motivo para se ouvir rádio. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. Para participar é só ligar 3214-7796 ou 3214-7797. Boa 14h30 do relógio eletrônico da Rádio Tabajara da Paraíba. Meu nome é Fábio Mozara, as suas ordens, a programa Alô Comunidade. Eu já falei do meu compadre Dalma Oliveira de Xangô, já falei. Meu compadre, daqui a pouco eu tô aí, viu? Levando a gravação do programa pra você botar no blog da Rádio Zumbi dos Palmares, a rádio web mais ouvida da Paraíba. E a partir de 10 horas da manhã, toda manhã você liga na Rádio Web Zumbi dos Palmares pra você escutar o programa Multimistura, que é um programa de debate especial. Fernando Enéas já escutou esse programa, Fernando? Já escutou o programa? Já, tá vendo o Dalma Oliveira? Aqui temos um ouvinte do programa Multimistura, só que ele disse que não vai dar entrevista nesse programa, porque é muito esculhambado lá, o negócio lá é meio esculhambado. Ele disse que só vai dar entrevista aqui no Alô Comunidade, viu? Eu quero dizer que a Rádio Comunitária Araçá de Mari, Paraíba, Brasil, essa rádio que eu ajudei a fundar, uma rádio que eu tenho o maior prazer de dizer que eu trabalhei ali e gosto muito daquele pessoal.
elas estão homenageando o sanfoneiro Mestre Sivuca. Mestre Sivuca, eles fizeram um painel, mandaram pintar um painel lá no muro da rádio, na parede da rádio lá. Então esse painel foi pintado pelo meu compadre, o artista Júnior Pintarte, tá certo? Então eu mando um alô especial pro meu compadre Manuel Batista, para Severino Ramos lá da Araçá, que retransmite esse programa Alô Comunidade. Voltando aqui com o Fernando Enéas, eu tô lendo aqui, Fernando, que no mesmo dia em que aprovou a PEC que limita gastos do governo federal, o Senado avalizou reajuste para defensores públicos federais. O texto passou sem discussão no plenário, inclusive estava vazio, era 23 horas já, quase meia-noite. Então teve uma votação simbólica, passou o texto aumentando o salário dos defensores públicos federais. A proposta dá um reajuste a partir do 1º de janeiro de 2017, um presentinho que Temer mandou dar para os meninos defensores públicos, e um salário de R$ 33.700 para a rapaziada, os defensores gerais federais. E os demais membros da Defensoria Pública da União vão ter seus salários fixados a partir desse valor, a partir de R$ 33.000, né? Observando o escalonamento de 5% entre as categorias. Aí eu perguntaria, Fernando Enéas, como é que você vê, digamos, esse prestígio que seus colegas federais têm para arrumar um aumento tão bom numa época de crise? Eu vi essa notícia, tenho acompanhado a luta deles. Tiveram muitas discussões lá com deputados, essa coisa toda. Entendeu? Mas o que eu sei é da minha realidade de defensor público estadual. Me desculpe perguntar, quanto é que ganha um defensor público estadual? Pessoalmente, eu convivo financeiramente com R$6.000 por mês. A minha pessoa. Sim. A minha pessoa. Quanto os demais colegas, na realidade também não tem sido fácil, né? Porque ser um defensor público você realmente tem de dedicar-se à defensoria, não pode ter uma outra atividade, não pode exercer a advocacia. Aquele que o exerce pode ser punido, deve ser punido na forma da lei. Ou seja, você é uma pessoa que durante 24 horas você tem de ser um defensor público. O defensor público, Fernando, ele tem as mesmas atividades, a mesma carga de serviço de um componente do Ministério Público, por exemplo? É desproporcional. Eu vejo a carga de um defensor público altamente, muito mais cansativa, muito maior, me perdoem os colegas do Ministério Público, mas muito maior do que a dos promotores. O promotor, ele tem acesso, ele tem pessoas que o ajudam, que o assessoram. Você, por exemplo, tem assessores? Nós não temos. Você trabalha só? Eu nunca tive um assessor na vida. Na verdade, eu não tenho nenhum local de trabalho, ou seja, uma sala disponível onde possa receber, ouvir as pessoas, que é uma forma, inclusive, de nos desprestigiar. Nós trabalhamos de uma forma tal que me parece, como é que se diz, que buscam até desestimulá-lo, ou seja, a defesa nesse país, principalmente a defesa do povo pobre, do povo que não tem condição de pagar advogado, é altamente ultrajada. Aqui na Paraíba, que eu diga aos defensores públicos da Paraíba, que vêm sendo ultrajados, desconsiderados, espezinhados pela maioria, eu diria até por todos, de uma forma ou de outra, governadores que passaram aqui por esse estado. Vamos passar agora para a realidade nacional. Aqui eu estou lendo o seguinte: apesar de família rica, a esposa de Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, ela custa caro aos cofres públicos. Então, dos R$608 mil gastos com as mulheres dos ministros do Supremo Tribunal Federal, 437 mil
custearam viagem de dona Guiomar Feitosa de Albuquerque Ferreira Mendes, que é mulher de Gilmar Mendes, esposa do ministro lá. Entre 2009 e 2011, ela acompanhou o marido 20 vezes ao exterior, ao viagem no exterior, gastando em média quase R$22 mil por viagem. Aí o ato interno citado pelo STF, como funcionamento legal para os gastos com as passagens, também respalda que elas sejam de primeira classe, só pode viajar de primeira classe com toda a mordomia. Fernando Enéas, você acha que o judiciário brasileiro é uma espécie de reino encantado fora da realidade do país? Ou essas mordomias são éticas e fazem parte, digamos, do aparato para dar mais segurança ao julgador, para dar mais segurança aos seus assessores e familiares? Como é que você vê isso? Ético não é. Alô, Brasil? Ético não é. Isso faz parte realmente de uma cultura. Marinaldo, como é que vai? Tudo bem? Que em tudo devemos repudiar, devemos mudar, não se pode tolerar essas conveniências aristocráticas, de dandes da aristocracia, de feudos, de familiares. Isso não é ético, principalmente numa época que se defende tanto a ética, que se fala tanto em combate à corrupção, né? E os juízes, nós temos um judiciário que ganham acima do teto constitucional. Como é que você vê isso? Que ganham, inclusive, acima do teto inconstitucional, lutam para manter privilégios como o auxílio moradia, o auxílio paletó, o auxílio bengala, o auxílio do PQP, entendeu? Então tudo realmente auxílio é uma forma de roubar o nosso povo, que vem sendo roubado há anos, há dezenas e dezenas e dezenas de anos, entendeu? Então é terrível a gente conviver com essa realidade. Eu, pelo menos, vejo isso todos os dias, e a gente se sentir realmente um tanto impotente contra tudo isso. Fernando, tem um ouvinte que quer fazer uma pergunta para você. É Marinaldo de Mangabeira. Boa tarde, Marinaldo. Como é que você vai? Vai bem? Boa tarde, Fábio Bozar. Boa tarde, doutor Fernando. Primeiramente, deixa eu comentar sobre esse assunto que você estava falando aí, sobre as mordomias desse povo. Quer dizer, o Brasil, nós estamos numa situação tão difícil, o brasileiro em si, não é isso? E nós pagamos todos os impostos para não ter aquela evolução grata que a gente merecia, que é a saúde pública, né? O policiamento, a educação. Quer dizer, para a gente, que a gente paga tudo para eles, nós não temos direito a nada. É uma mordomia de tudo. Está dizendo que a mulher desse rapaz aí de Renan Canalha, eu chamo de Renan Canalha, esse senador, tem esse prestígio todo, enquanto o Brasil não tem. Às vezes eu estava falando com um amigo meu que ele é da Suíça, ele está radicado aqui há muitos anos. Ele disse, rapaz, como é que vocês aguentam ter esse povo aí com essa mordomia que nem minha terra não tem para os políticos lá? Lá eles pagam com o seu próprio dinheiro que ele ganha. Aqui é o contrário, é carro importado. Se o cabelo líder do partido tem carro importado, tem tudo, tem dois motoristas. Olha, é um negócio de ficar impressionado para quem vem de fora, para ver essas coisas que acontecem no Brasil. E a nossa população não vai cobrar. Vem às ruas, eu sempre digo, protestar sobre esse assunto e a condição que está acontecendo nesse país. Agora eu vou fazer a pergunta para o doutor Fernando. Doutor Fernando, por que o presidente do Senado, esse Renan, não quis atender o seu Marco Aurélio para ele se afastar do Senado? Isso aqui ali foi certo, porque para mim ali ele cuspiu na cara do Supremo Tribunal Federal. Para mim, eu sou leigo. O que você acha daqui dali? Ele bateu o pé, disse, aqui eu não saio, aqui ninguém me tira. O Supremo Tribunal Federal ficou desmoralizado. Boa tarde. Ok, Marinaldo, obrigado pela participação, Fernando Enéas. É o que a gente... boa tarde, amigo leitor. É o Marinaldo. Isso mostra o grau de promiscuidade entre as instituições. Mostra a que ponto se chegou as barganhas de um STF, de um Senado Federal. Realmente é uma coisa extremamente absurda ante nossos olhos, assim, incrédulos. Nós que pagamos impostos, o povo trabalhador desse país, que tudo constrói, da agulha até o avião, são eles mesmos que constroem tudo, da agulha até o avião.
e são aviltados dessa forma, são roubados a céu aberto, às claras, entendeu? Mostrando, na verdade, o grau de promiscuidade institucional a que chegamos, entendeu? Então as instituições se transformaram realmente numa casa de mãe Joana, não toma lá da cá, entendeu? Deixa pra mim, pedal, vamos fazer isso, um acordo lá, outro acordo cá, entendeu? E o povo que vão para as cucuias, que eles não estão nem aí para povo, na verdade a gente deve ter vergonha e se organizar como cidadãos, exigir, como é que se diz, uma mudança nisso tudo, já que o dinheiro é nosso, vem sendo assaltados de nós, contribuintes, de nós, povo brasileiro. É para isso que nós devemos lutar, é para isso que eu pessoalmente faço a minha parte. Gostaria que cada um de vocês fizesse a sua parte, né? Porque realmente não se deve deixar que essas coisas continuem a acontecer, que esse roubo a céu aberto continue, que essa promiscuidade continue, que isso será debitado no futuro dos nossos filhos, no futuro dos nossos netos, e que dirão de nós, eles, que nós nos acovardamos, que nós legamos às novas gerações um país cada vez mais corrupto, um país cada vez mais dominado por verdadeiros ladrões, por verdadeiras corporações de gatunos. 14 horas e 43 minutos, Fernando Enéas, defensor público. Eu quero dizer que ontem, sexta-feira, dia 16, a Prefeitura de Mari, ele inaugurou a Casa da Cultura Poeta Manuel Ribeiro. Eu mando um alô para o pessoal, os artistas lá, os produtores culturais de Mari, que finalmente aquela casa onde eu morei 12 anos em Mari, a casa do chefe da estação, finalmente foi reformada e hoje é uma casa de cultura, poeta Manuel Ribeiro, que era um poeta repentista que eu conheci. Então ela fica na Antônio de Luna Freire 381, lá no centro de Mari. E ontem teve uma grande cantoria de repente com os poetas Raimundo Caetano de Cuité e Raulino Silva de Antônio Martins, Rio Grande do Norte, que eles moram hoje em Caruaru e estiveram ontem fazendo uma grande cantoria, inaugurando a Casa de Cultura Poeta Manuel Ribeiro. Naquela Casa de Cultura que faz parte do esquema lá da Rede Ferroviária, onde eu trabalhei na Rede Ferroviária, consegui implantar a Rádio Comunitária Araçá na estação e agora a Casa do Agente virou espaço cultural. Parabéns ao povo de Mari. O pessoal está chamando aqui no telefone, mas eu estou sem a assessoria aqui de estúdio, daqui a pouco eu atendo. 14 horas e 44, vou deixar aqui uma pergunta ao nosso companheiro, em cima dessa história aqui que o Marinaldo falou. Eu estou lendo aqui que a Justiça do Paraná gastou 52 mil reais só em xícaras para dar de brinde para o pessoal lá. Ué, 52 mil reais de xícara. E o Tribunal do Juiz da Paraíba vai gastar cerca de 600 mil reais para renovar a frota de carro. Você acha, Fernando Enéas, que isso favorece assim a imagem negativa que se tem do judiciário por parte da população? Sim, e devemos partir da observação de casa, ou seja, no nosso estado, onde o TJ hoje tem duas facções. Uma facção abocanhou a presidência. A outra facção contestou, foi a justiça. Renan Calheiro. Foi a justiça, logrou uma liminar contra a outra facção. Ou seja, o poder brigando entre si, revolvendo as entranhas, na maior promiscuidade, na maior briga de facções. Isso realmente repassa para a população a falta de credibilidade, uma falta de responsabilidade para com os jurisdicionados, para com a nossa cidadania. Mas, Fernando, o Marinaldo voltou a ligar aqui, ele quer que você responda sobre a história de Renan Calheiros, que desmoralizou o Supremo Tribunal Federal, que desobedeceu uma ordem judicial. Quer a sua opinião sobre aquele episódio? Sobre o Renan Calheiro, realmente é lamentável sob todos os aspectos a atitude do Renan, mas que não causa, na verdade, assim, uma coisa assim, vamos dizer,
tão surpreendente, sabe? A gente conhece a biografia de Renan. A gente conhece a biografia... Mas você sabia que Renan tinha tanta força assim para barrar o próprio STF? Porque ali prevaleceu o que? A força do mercado. Você acha que houve uma troca de favor? Sim, o Renan só sobrava sobre os sovacos a PEC. Então, realmente, o que aconteceu? Houve uma barganha com o STF, que desmoralizou-se. Se já realmente tinha vislumbre de desmoralização, na verdade ficou muito claro para a população realmente o nível de poder judiciário que nós temos. Claríssimo, ficou muito claro, entendeu? E o nível de barganha, quando entra interesses de mercado, quando entra interesses de espoliamento econômico da população, com essa votação da PEC 55, PEC do teto dos gastos, então vamos negociar. A bola estava com o Renan, então fazer o quê? Então realmente... O dono da bola é quem diz como é o regra do jogo, né? Exatamente, quem diz a regra dos outros, então se impõe-se o quê? Uma negociação. E houve uma grande pressão, Fernando, houve uma grande pressão de juízes, desembargadores, para esvaziar as funções do Conselho Nacional de Justiça. Eles estão incomodados com esse Conselho Nacional de Justiça, que já é corporativista, na minha opinião. Sim, né? sim. E ele, segundo diz aqui o jornalista Fernando Marcelino, seu xará, ele diz que o judiciário brasileiro é corporativista, defensor de privilégios e tem nojo de pobre. Foi mais ou menos o que você disse aí. É claro que nem todo juiz é arrogante. Eu tenho um sobrinho, Fernando, que ele é juiz no Maranhão. E é uma pessoa sensível, um cara educado, cordial. Até agora não pegou essa doença chamada juizite, né? Tem uma doença chamada juizite, né? E tem também uma outra chamada promotorzite. Também falam também de uma outra agora chamada defensorite aguda. Tem também colegas seus que se acham superiores? Meu Deus do céu, eu tenho que trocar o carro todo ano, tal, aquela coisa toda, tal. E se adapta ao esquema, né? Faz parte da cultura, né? Da ambiência, do estado em que se vive. Mas tem muito juiz democrático, sensibilidade social, você já disse, né? Tem muita pessoa boa, realmente. Você já teve um choque com um juiz que se acha superior? Você falou que teve um problema lá com um juiz lá de uma juíza de Mari. Eu conheci um juiz que humilhava as testemunhas. Ele humilhava os escrivãos, um sujeito muito pretensioso, um sujeito muito... Ele só aceitava assinar o documento se o nome dele viesse em letra em caixa alta. Se não viesse em caixa alta, ele não, faça de novo. Eu quero meu nome em caixa alta. Doutor, fulano de tal, sei o que. Quer dizer, você teve um choque com o juiz, tal. Você acha que isso é uma neurose do cargo? O cara, quando assume um cargo aqui, com esses poderes que eles acham que tem, ele fica um pouco... de modo geral, como é que os juízes tratam os defensores públicos na Paraíba? Depende muito do defensor público. Se for aquele defensor poodle, aquele cachorrinho de promotor, aquele cachorrinho de juiz, ele vai ter um céu de brigadeiro para trabalhar ou não trabalhar, colocando as aspas. Você acha que tem muito defensor público que não trabalha? Que não leva em consideração a sua tarefa de defender os pobres? Eu sempre fui uma pessoa que cortou na própria carne essas coisas. Eu mesmo gosto muito de uma coisa chamada crítica e autocrítica. Se realmente meu trabalho realmente está deixando a desejar, que me critiquem. Eu, inclusive, estimulo assistidos a me criticarem no Fórum de Mangabeira. Estimulo eles, como assim, olha, se alguma coisa não saiu bem, se alguma coisa está errada, entendeu? Você me puxa as orelhas, sabe? Que eu sou seu empregado. Eu sou seu empregado. O Estado me paga para eu trabalhar. Inclusive, eu não recebo nem presentes, nem batata, nem inhame, nada, entendeu? Eu, inclusive, realmente dou uma verdade, busco dar lições nas pessoas, né? Por causa dessa nossa cultura de dar presente, exatamente, clientelismo, de dar presentinho, essa coisa toda. Não faça isso não, que o Estado me paga, e eu sou satisfeito com que o Estado me paga, porque se eu não estiver satisfeito, eu pego meu boné e vou embora. Eu vou plantar batata, vender batata na feira, fazer uma outra atividade qualquer, entendeu? Porém, aviltar minha personalidade, realmente isso não, é realmente para nós que sempre trabalhamos, isso realmente é crucial.
né? A questão dos juízes e perseguição a defensores, essa coisa toda, eu sei da minha pessoa. Eu ainda respondo a 3 processos, entre eles 2 por desacato. Que ainda bem que o STJ, essa semana, andou derribando, como é que se diz? A lei do desacato. Exatamente, a lei do desacato, essa questão do desacato, porque qualquer coisa eu estou sendo desacatado. Se você viesse acudir um assistido, ou o senhor está me desacatando. Tem um lance, Fernando, tem um lance que eu ouvi falar, que eu conheço essa história, uma juíza, parece que foi em Patos. Ela foi ouvir um doidinho lá, testemunha, sei lá, e ela disse: você olhe para mim, você não está olhando para mim. Você está olhando para baixo. Você tem que olhar para a juíza. Aí o doidinho disse: eu olho para onde eu quiser. Mas o olho é meu. Aí ela mandou prender o cara por desacato, certo? Mas tem muito. Inclusive, é hilário, isso, né? Inclusive, não é só no interior que isso realmente ainda acontece. Isso existe aqui na capital. Olhe nos meus olhos. Olhe nos meus olhos. O senhor está sendo filmado. Olhe nos meus olhos. Levanta a cabeça. Isso é testemunha. Isso fazem com o suposto acusado, porque o cara realmente está sendo supostamente acusado de um delito, né, de uma falta qualquer, né? Então realmente essa forma de tratamento se dá dessa forma. Inclusive eu sou um crítico muito grande dessas coisas e crítico também de deixar um cidadão sentar-se numa cadeira totalmente algemado, mesmo sendo o maior bandido que realmente exista, mas trate ele como uma pessoa, né? E ouça que isso é o que deve existir num Estado democrático de direito. No Estado democrático de direito se trata as pessoas como seres humanos, né? Depois da sentença aí é outra coisa. São 14h52, o programa é Alô Comunidade, Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares, parceria com a Rádio Tabajara da Paraíba. Eu quero mandar um alô especial pro meu compadre poeta Vavá da Luz, da Academia de Cordel do Vale do Paraíba, lá do Engado Bacamarte. Vavá simplesmente recebeu a medalha Olavo Bilac, que não é pouca coisa não, viu? Medalha Olavo Bilac da Academia de Estudos de Assuntos Históricos do Exército Brasileiro. O meu compadre Vavá da Luz, ele é oficial do Exército, da Reserva. Então ele recebeu a medalha Olavo Bilac, concedida a autoridades que se destacam pelo trabalho na difusão da história brasileira, seus heróis e seus feitos. Muito bem. Então eu quero mandar um abraço pro meu compadre Vavá da Luz, parabéns. E a Rádio Comunitária, eu tenho aqui uma história, uma notícia boa para o movimento de rádio comunitária. Uma vitória parcial, mas legítima, para a comunicação popular no Brasil. Após muita luta dos comunicadores do povo, das rádios comunitárias, nós fomos incluídos na medida provisória 747, que concede anistia às rádios que estavam com suas concessões de radiodifusão vencidas. A medida provisória, que antes contemplava apenas rádios comerciais, está valendo agora também para as rádios comunitárias e educativas. Isso só foi possível graças à articulação e mobilização do movimento pelas rádios comunitárias do Brasil, tá certo? Que uniu as forças de suas regionais e todo mundo lá, principalmente no leste e no sul do Brasil, para pressionar os parlamentares que votaram pela inclusão das rádios comunitárias nessa medida provisória que anistia as rádios que estavam com problema lá na Justiça. Mas, Fernando Enéas, você trabalha no Núcleo de Assistência Jurídica às Associações Civis da Paraíba e FESP Faculdade, não é isso? Não trabalho não. Você não era coordenador desse núcleo, não? Não, isso na verdade houve uma experiência nesse sentido, mas que lamentavelmente nós não tivemos suporte, nem da minha própria instituição, na administração que findou-se agora, porque foi eleito um novo defensor, no caso uma defensora pública geral foi eleita agora, mas a administração, por exemplo, passada realmente não me deu nenhum suporte realmente para fazer um tipo de atendimento mais ágil, onde aproveitasse estagiários, pessoas nos últimos anos da faculdade, essa coisa toda, entendeu? Que realmente iria haver uma verdadeira revolução nesse sentido, porque para melhorar a história da conciliação, entendeu? Para evitar que a justiça tenha muitos processos, a coisa toda, é isso? Sim, exatamente, o volume de processos incrível, sabe? Realmente a gente buscava conciliar, que inclusive, na verdade, realmente é o objetivo da justiça, né?
como é que se diz? Mas esse núcleo não chegou nem a fazer a primeira experiência. Esse núcleo realmente funcionou durante pouco mais de um ano, mas você imagina, é até hilário. É coisa para Charles Chaplin, que me perdoe o Charles Chaplin. Eu para fazê-lo funcionar, eu cheguei a levar cadeiras da minha própria casa. Não tinha cadeira, não tinha cadeiras, ou seja, você ia pegando de pedaço, pegou pelo menos uma sala, vamos dizer assim, né? Aí realmente a gente ia ajeitando o pessoal, entendeu? Trazia cadeira, essa coisa toda de casa, pedia pelo amor de Deus a direção do Fórum de Mangabeira cadeiras, pedia, inclusive até para enfeitar. Você enfrentou má vontade no caso? Para enfeitar o lugar, entendeu? Até jarros lá de casa eu levei. Até um jarro que ainda... Quer dizer que não houve assim um apoio? Não, na verdade o único apoio que nós tivemos, porque à época o diretor do Fórum de Mangabeira era Dr. Manuel Abrantes. Realmente ele fez tudo o que poderia fazer para nos ajudar, mas a gente não tinha o apoio, por exemplo, do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. Realmente a coisa caminhou de forma totalmente... Aqui o ouvinte aqui quer que você esclareça o seguinte: você disse que gosta de tratar o assistido de forma horizontalizada. Horizontalizada, sim. Aí quer saber o que é essa história de horizontalizar, como é esse tratamento horizontalizado? Meu ouvinte, imagine, as pessoas chegam no Fórum de Mangabeira, então se dá a assistência de um defensor público de forma vertical. O que é a forma de atuação vertical? É assim: como é seu nome? Fulano de Tal dos Anzóis. Trouxe os documentos. Tem documento aí, tem documento daquilo outro, tal. E a pessoa realmente fica ali nervoso, tal, essa coisa toda. Se ouvir a história rapidamente, olha, termine logo, porque na verdade eu vou ter uma audiência aí, tal, aí a gente não pode se estender muito. Isso quando se atende, né? Isso quando se atende. Ou então se diz, entendeu? Olha, realmente vamos continuar essa conversa amanhã ou daqui a 15 dias, tal, essa coisa toda, entendeu? Eu faço um trabalho realmente que eu procuro ouvir a pessoa. Quantas pessoas você atende por dia, Fernando? Sempre procurei ouvir. Essa é a forma que eu chamo horizontalizada, de ouvir a pessoa, realmente, a questão dele. Como é que se diz? Colocá-lo ele à vontade. Dá tempo você fazer esse tratamento? Dá, que é muita gente, né? É muita gente. Dá, porque quando o caba tem boa vontade, a gente sofre muito. Não é fácil não. Eu trabalho segunda, terça, quarta, quinta e até na sexta-feira. Só se não trabalho tão a contento na sexta-feira o dia todo, porque os juízes não vão trabalhar na sexta-feira. Portanto, eu só tenho segunda, terça, quarta e quinta para trabalhar, entendeu? Minha instituição não me pede para eu trabalhar esses dias todos, não, entendeu? Mas para você ter realmente uma pequena ideia do esforço, o mês passado eu trabalhei de férias, os 30 dias de férias, não fui pago por isso, não, e nem andei buscando dinheiro, não. Como eu disse, eu sou um empregado do povo. Eles é quem diz como deve ser o trabalho, essa coisa toda, e a gente realmente usa o nosso conhecimento, né, jurídico, essa coisa toda, para ajudá-los, né, para aliviar o seu sofrimento, né, porque não existe coisa pior do que a pessoa realmente ficar vindo no fórum, venha hoje, venha amanhã, não, é hoje, é amanhã, e o cara fica gastando dinheiro para cá, para lá, uma pessoa pobre, entendeu? E falta defensores, muitas vezes falta juiz, às vezes o juiz está viajando, foi para a Itália, né? Ou o promotor não apareceu. E o judiciário, para funcionar numa mesa de audiência, tem de ter o juiz, o promotor, o defensor público, o advogado. Se faltar um desses aí, então a coisa desanda. Se o juiz estiver viajando, realmente não vai ter audiência. A audiência fica para... Fica para as calendas gregas. 6 meses, entendeu? um ano para lá. 6 meses, um ano para lá, realmente. Fernando, são 14h59, falta 1 minuto para encerrar o programa, falta 1 minuto. Eu queria fazer muitas perguntas para você. Infelizmente, o nosso tempo é pouco.
Inclusive, eu queria que você falasse sobre aquela famosa operação Astringele da Polícia Federal, que foi muito badalada, encheu muita gente aí, envolveu figurões, juiz, direito, isso aqui, mas infelizmente não vai dar tempo. Não vai dar não. Então, Fernando Enés de Souza, o Alô Comunidade, se sente muito satisfeito com a sua entrevista, e a gente abre o microfone aqui da Tabajara para sua mensagem de fim de ano para o povo da